Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu e meu colega Romulo vão apresentar o seminário sobre enfermidades de molusco, onde vamos falar sobre o parasita Aplosporidiose. Bom, esse é o artigo que a gente escolheu. O título dele é Nova Perspectiva sobre os parasitas Aplosporidiocos dos moluscos. Ele foi feito no laboratório na França e no Instituto de Virgínia, nos Estados Unidos. Bom, a introdução. Eles são um grupo de organismos unicelulares, parasitas, endotérmicos de vários animais aquáticos. Ele tem importância pela parte econômica como patógeno de mexilhão e ostras, né? Que é onde envolve o nosso interesse. Bom, esse parasita ele vive em vários tipos de ambiente aquático e em diversas salinidades. Então ele é bem resistente, né? Ele pode ser encontrado em quase todo local do mundo. E já houve alguns surtos, assim, aí ao longo dos anos, né? Aí alguns exemplos de locais: França, Canadá, Espanha, Nova Zelândia, os Estados Unidos, como a gente vai falar um pouco agora. Ele surgiu em 1957, na Baía de Deolare, nos Estados Unidos, como aqui na imagem abaixo. Eles foram um dos primeiros grupos a serem reconhecidos como um patógeno significante. Então, quando ele aparece, normalmente tem uma mortalidade muito grande e isso há um impacto direto na economia. Esse surto que teve nos Estados Unidos, na costa da Atlântica, teve a mortalidade de 90% da população. Nesse caso, era de mexilhões, se eu não me engano. Houve também um surto na França, em toda a costa atlântica da Europa. E também foi algo com uma mortalidade de 90%. O objetivo desse artigo é revisar a filogenia dos aplosporidianos, com base nesse registro, incorporar novos dados sobre bonamia e os aploporidianos. Vamos seguir. Bom, essa tabela, não sei se dá para ver direito, mas a tabela 1, ela fala sobre a espécie descrita e publicada, né? Então, a primeira parte tem as espécies, seguido os hospedeiros, local e as referências que foram pegas. Então, dá para ver que é ali ostra, gastrópode. E a segunda tabela temos as observações, só porque elas não foram descritas. Então, a primeira é registrada, né? E a segunda não. Foi, por exemplo, hipótese, né? Não foi identificado no DNA, assim, não foi mais profundo o estudo. Por isso fizeram separado. Aqui sobre a filogenia. Então, esse parasita tem uma filogenia extremamente complicada. Ele, às vezes, é extremamente complicada, porque ele não apresenta uma morfologia específica, sabe? E algumas espécies apresentam esporos, outras não apresentam esporos, e é algo que chega a ficar muito confuso. O gênero do Aplosporidia são Aplosporidium, Michina, Uropodium e Uropodius, e eles têm mais de 30 espécies nessa fila.
Então, aqui no lado a gente tem uma fila, né, gigantesca, que daí tem outros parasitas, mas é algo muito complicado, porque eles dizem que são parasitas irmãos, né? Então é muito difícil identificar só com parte pesquisa direta no DNA. Aí nós vamos falar agora sobre o ciclo de vida. Aí eu vou passar agora para o meu colega, o Rômulo, e ele vai dar continuidade, explicar sobre esse trabalho. Obrigado por toda a atenção. Até a próxima. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou o Rômulo e vou continuar o trabalho aqui da Aplosporidium. Então, vamos lá. Apesar da bonâmia do Aplosporidium ser do gênero pertencente ao mesmo filo, que é o filo Aplosporidia, eles incluem espécies de parasitas, que apresentam diversas estratégias de vidas. Como exemplo nessa figura aqui, que fala que existe dois tipos de multiplicação, a esquizogônia e a formação de plasmódio, que diz o seguinte, que esse parasita ele tem um ciclo. Quando ele é larva, ele fica no plâncton do substrato. Então, conforme esse parasita está na corrente da água do mar, ele, ele vai procurando digamos, um animal para se fixar. Quando ele acha uma ostra, ele fecha esse contato. E que diz o seguinte, que esse parasita ele fica uma semana sobrevivente até na água do mar na correnteza. E quanto a salinidade mais alta e a temperatura mais baixa, mais esse parasita ele se prolifera. E diz o seguinte, que depende da comida desse ambiente, do local que esse parasita está, ele solta e ele se esporula dentro da ostra. E isso acaba causando sérios danos. E esse parasita ele sofre várias influências de temperatura e de salinidade. A bonâmia e o Aplosporidium são espécies descritas como os invertebrados marinhos. No entanto, já ocorreu algumas infecções de Aplosporidium em água doce, incluindo caracóis nos lagos dos Estados Unidos, anfípodes do gênero Diporeia em mexilhões zebras e até agora o gênero Bonamia inclui espécies caracterizadas apenas de ostras de ambiente marinho. A Bonamia e o Aplosporidium, espécies de parasitas, podem ser encontradas em diversos estágios de desenvolvimento de ostras de larvas, conforme demonstrados para a Bonamia ostrea e na ostra plana a Ostrea edulis. Para adultos em Bonamia ostrea, a mortalidade causada às vezes pode afetar ostras com menos de um ano de idade. Ao canto esquerdo você pode ver uma ostra Bonamia ostrea, pode ver o parasita Bonamia ostrea infectado a ostra e ao lado direito a Ostrea edulis. Em 2005, descobriram que jovens de ostras planas antes da desova são suscetíveis à infecção por Bonamia ostrea, com alta prevalência e intensidade de infecção se desenvolvendo ao longo de um período de 6 meses. Já em 2018, a mortalidade descrita associada a Bonamia ostrea causou infecção em juvenis de 6 meses de Ostrea edulis. No entanto, os indivíduos mais velhos parecem ser mais suscetíveis a essa doença. A morte geralmente ocorre simultaneamente com o nível mais alto de intensidade de infecção. Embora os parasitas de Aspiloporidianos possam se desenvolver em juvenis, às vezes levando à morte, a mortalidade ocorre principalmente em indivíduos mais velhos, sugerindo que a maioria das ostras infectadas finalmente desovou pelo menos uma vez antes de morrer. Particularmente para espécies altamente patogênicas, como Aplosporidium nelsoni e Bonamia ostrea, permitir um ou mais ciclos de reprodução dos hospedeiros antes da mortalidade seria uma chave para a manutenção de genótipos de hospedeiros suscetíveis em uma população.
vamos falar um pouco das formas celulares e transmissão desse parasita. A espécie de Bonamia são principalmente intracelulares, infectando homócitos, como mostra na figura abaixo. A intimidade do parasita intracelular, as células hospedeiras, relação geralmente limitada à gama de hospedeiros suscetíveis, o que pode explicar notavelmente a estreita gama de hospedeiros desses parasitas. Infecção com Bonamia parasita geralmente são sistêmicos, associados à infiltração global de homocitos. Células unicelulares são tipicamente apresentadas, embora células binucleadas e plasmodiais possam ser observadas. Plasmódia parece ser mais comum para infecção com Bonamia exitiosa do que com Bonamia austreia, onde essas formas de parasitas são mais frequentemente observadas em ostras moribundas ou mortas. Plasmodium, as espécies são tipicamente extracelulares, invadindo tecidos conjuntivos ou epitélios, no caso de parasitas de ostras. Já as Haplosporidium nelsoni ocorre inicialmente no epitélio branquial e posteriormente dispersa-se por todos os tecidos. Os plasmódios são os estádios mais comumente observados em Haplosporidium nelsoni em ostras. A esporulação, quando observada, geralmente ocorre no epitélio do divertículos digestivos em ostras com infecções avançadas, como mostra na figura 4c aqui embaixo. Haplosporidiums, espécies diferentes de Haplosporidium nelsoni, esporulados em tecidos conjuntivos. Como mostra na figura diz o seguinte: Haplosporidium nelsoni na Cassostreias virgínicas, que é uma ostra, com plasmódios presentes nos tecidos conjuntivos, onde mostra as setas pretas, e uma massa de esporos no epitélio do tubo digestivo, como mostra a ponta da seta. Durante a esporulação, os plasmódios se desenvolvem em esporócitos, com paredes de esporos se formando ao redor de cada núcleo. Os esporos são presumivelmente liberados no ambiente após a morte do hospedeiro. Os esporos são estágios que permitem a sobrevivência dos parasitas em condições prejudiciais. Essas condições prejudiciais podem ocorrer no hospedeiro ou no ambiente. Em contraste com os parasitas haplosporidianos convencionais, a Bonamia austreia e a Bonamia exitiosa podem ser transmitidos diretamente, sugerindo que um hospedeiro intermediário não é necessário para o parasita contemplar seu ciclo de vida. Embora a transmissão direta por Bonamia austreia é possível, o parasita pode ser capaz de usar outras vias de transmissão. Em 2017, detectaram DNA de parasita em 8 macroinvertebrados bentônicos e 19 amostras agrupadas de zooplâncton. Observações de parasitas no epitélio de ostras infectadas coletadas antes de sua morte, como mostra na figura 5, sugerem que o parasita pode ser transmitido durante a vida de ostras infectadas e não apenas quando elas morrem. Detecção de DNA do parasita não é só por PCR, mas também por no local de hibridização em vários polos de larvas incubado em ostras desovando indica que as larvas, como mostra a figura 5, no local da hibridização para Bonamia austreia, células em ostras edulis no epitélio de guelras. A Haplosporidium nelsoni é altamente sensível às condições ambientais, especialmente temperaturas e salinidade, que influenciam a distribuição geográfica e os padrões de infecção sazonal. Nas ostras orientais da Baía de Delaware, infecção com Haplosporidium nelsoni mostra um pico de prevalência no outono, seguido por uma diminuição no final do inverno, devido à mortalidade de ostras fortemente infectadas e mortalidade de parasitas causados pela exposição a baixas temperaturas de inverno. Então, essa parte eu vou começar a falar sobre as influências ambientais nas doenças causadas por Haplosporidiums.
Ah, o nível de infecção aumenta novamente no início da primavera e é seguido por um período de declínio no final da primavera. Neste momento, os parasitas podem esporular, levando à morte do hospedeiro. Essas observações permitiram a identificação de dois períodos de infecção. O período 1, que diz que a infecção no início do verão, que resulta em mortes imediatas no final do verão e outono. O período 2, que diz que infecções no final do verão e outono que permanecem subclínicas por meses e geralmente não são expressas como mortalidade até o verão do ano seguinte. No entanto, a salinidade também se torna um fator cada vez mais importante quando as simulações são feitas sobre vários regimes de salinidade, como seria encontrado dentro de estuários. Quando um inverno frio é seguido por um ano com baixa salinidade, a prevalência e a intensidade da doença são reduzidos. Quando as condições ambientais são moderadas, a doença ocorre novamente, como foi observado ao longo da costa nordeste dos Estados Unidos. Esse modelo leva em consideração as duas formas de vida do parasita: o estágio plasmodial, que é mais prevalente, e o estágio de esporo, que se desenvolve quase exclusivamente em ostras juvenis. Curiosamente, a comparação entre o ciclo de vida dos parasitas Aplosporidianos simpátricos, Aplosporidianus nelsoni e o Aplosporidiano costali sugere que o último é um parasita mais bem adaptado. O Aplosporidiano costali exibe um ciclo anual regular com períodos de mortalidade e infecção ocorrendo simultaneamente no final da primavera. Em contraste, o Aplosporidiano nelsoni é altamente patogênico e apresenta períodos anuais de infecção e mortalidade muito longos. Raramente esporula e não mata ostras prontamente quando faz, porque apenas o epitélio dos tubos digestivos estão infectados. Salinidade acima de 35 parece favorecer a sobrevivência e vitalidade do parasita, mais do que salinidades abaixo de 20. Esses resultados são apoiados por estudos de campo que mostram que temperaturas mais baixas no verão e salinidades mais altas no verão induzem maior prevalência no inverno seguinte. Já a dispersão ambiental diz o seguinte: até 58% de Bonamia austraea. As células estavam vivas após uma semana de incubação a 15 graus Celsius, sugerindo potencial significativo para a dispersão de Bonamia austraea, concorrência de água. Isso poderia contribuir para a rápida expansão da distribuição geográfica desse parasita, pelo menos dentro de uma baía, ou em locais que compartilhem corpos de águas comunais. A dispersão ambiental de Aplosporidium convencional é pouco compreendida. Aplosporidium nelsoni recoloniza leitos dos quais foi purgado por baixas salinidades, apenas lentamente. Uma sugestão de que a recolonização poderia estar ligada ao ciclo de reprodução e recrutamento de um hospedeiro intermediário. Mas isso permanece puramente especulativo. Os dados moleculares apontam claramente para a presença de Aplosporidium nelsoni de DNA na coluna de água, que pode ser células que podem ser capturadas na superfície das guelras de bivalves em alimentação, mas pouco se sabe sobre a ecologia ambiental desses patógenos. Claramente, a dinâmica dos parasitas Aplosporidiano é fortemente influenciada por fatores ambientais, especialmente temperatura e salinidade. Esses fatores afetam a vitalidade e a sobrevivência dos parasitas fora de seus hospedeiros, digamos a ostras, mas também influencia as interações entre o parasita e seus hospedeiros. Vamos às considerações finais. Os Aplosporidianos permanecem em grupos enigmáticos, e o ciclo de vida não resolvido dos Aplosporidianos convencionais, como Aplosporidianus nelsoni, são apenas um dos motivos. Como a microcélula Aplosporidiana estratégia emerge da estratégia relativamente conservada e bem-sucedida dos Aplosporidianos convencionais que infectam moluscos, isto é, infecção geralmente de tecidos conjuntivos por formas plasmódicas
da quais procederiam a esporogônia e transmissão indireta por meio de algum hospedeiro intermediário. Aqui está a referência bibliográfica e muito obrigado, pessoal.